Existe toda uma mágica, toda uma energia quando você começa um projeto novo, quando você tem um objetivo novo estabelecido, é empolgante, é animador. Um mundo de possibilidades se abre à sua frente e você começa todo empolgado no primeiro dia, no gás no segundo, no terceiro. E aí vai chegando um dia que você não tem tanto gás, vai chegando outro dia que já não tá tão legal mexer com aquilo, e aí um dia você empaca, e aí o trem não funciona, e aí o projeto não rende, você não consegue os objetivos que você queria, você não sai da estaca da estaca zero, você entrou em um platô e todo o encanto desaparece. Tudo isso acaba e a gente tem uma pilha de sonhos, uma pilha de projetos, uma pilha de tarefas, tudo entulhado, tudo sem resolver, tudo em aberto. E acredite, isso é muito mais normal do que você imagina. E existem razões por que isso acontece. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Marlon Vinícius e este aqui é o canal Jornada de Crescimento. Bora lá, gente. Começar é fácil. Nossa, você tem toda ali uma energia para começar. Um monte de livros falam como começar. Eu posso pegar aqui o Comece pelo Porquê. Ele te dá uma razão, ele te ajuda a desvendar qual que é o seu porquê, o seu objetivo mais essencial ali do que você quer fazer. O Start também é outro livro que te ajuda a tirar as coisas do papel. E no Start ele já traz algumas pistas sobre isso, porque a gente vai começar a entrar num caminho onde você vai precisar ter muita força. Por que isso? Todo começo é empolgação, é identidade, é expectativa, sabe? Você se identifica com aquilo que você está fazendo, tudo aquilo ali parece ter um porquê muito claro, uma razão muito clara. O seu cérebro é inundado de dopamina. Todo começo de projeto é um começo cheio de dopamina. Seu cérebro adora novidade, adora coisas diferentes. Ele adora ser exposto a isso. E assim, ter progresso no começo é muito fácil. Você sai do 0 para o 1, maravilha. Você sai do 1 para o 2, você dobrou. Você sai do 2 para o 3, você teve 50% de aumento. Você sai do 3 para o 4, você teve 33% de aumento. E assim começa. Então, quando você está lá no seu 10º dia, você tem o quê? Mais um dia, não é mais aquele 50%, não é aquele 100%, é 10%, é 8%, é 1%. Então, o seu nível de empolgação e o seu nível de progresso, ele vai atingindo um platô de evolução. E eu estou usando porcentagem aqui para ficar um pouco mais fácil compreender. Talvez eu esteja abstraindo muito, mas a razão é o seguinte: todo início é uma enxurrada de novidade. Porém, a partir do momento que começa a engrenar, o que acontece? Acontece que eu preciso gerar repetições. Eu preciso gerar refinamentos. Eu preciso fazer realinhamentos, revisões. E isso começa a ser um problema repetitivo, porque você já não está mais criando, você já não está mais com aquela empolgação inicial. Você começou a entrar em um momento de manutenção do projeto em andamento, manutenção do desejo.
E ninguém gosta de fazer manutenção. Manutenção é um processo repetitivo, é um processo chato, certo? E isso começa a tirar a sua energia inicial. E é aí que o problema começa. Porque o começo de um projeto, ele é emocional, ele é eufórico. Mas você continuar com o projeto, ele requer uma estrutura, ele requer um sistema, ele requer construção de padrões, construção de rotina. E é aí que o problema começa a acontecer, onde você tem que deixar aquela empolgação inicial, aquela criatividade inicial e começar a adotar rotinas, padrões, sistemas, sistematizar o processo para que você consiga avançar. E aí que as coisas começam a complicar. E a grande maioria das pessoas acha que só começar resolve. Mas depois que você começa, quando as coisas criam formas, aí você começa a ter que manter. E é aí que realmente começam os problemas. Então a gente chegou no momento em que o começo acabou. A parte da criatividade, da empolgação, da motivação, ela já não te ajuda a seguir adiante, né? E aí a gente começa a ter que precisar de outras coisas para manter, né? Da rotina, do hábito, da disciplina. E assim, muitos livros de disciplina falam sobre o processo de criação de rotina, de criação de hábito, mas eles não abordam o desgaste real que é fazer isso, constituir essa rotina, constituir esse hábito. Então assim, vamos falar um pouquinho disso. Primeiro começando que o esforço pontual, ele é muito diferente do esforço contínuo. Você pode ter um grande pico de animação, de motivação para fazer algumas coisas. E você pode até se acostumar a depender desse pico de motivação e criatividade para dar vazão aos seus projetos, para dar vazão às coisas que você quer fazer. Mas acontece que na grande maioria dos casos, e aí assim, na grande e esmagadora maioria dos casos, no mercado de trabalho convencional, nos projetos convencionais, você só depender dos seus picos de motivação e criatividade para produzir, para evoluir naquilo que você quer, naquilo que você deseja, para alcançar o seu sonho, não vai ser o suficiente. Por isso que a gente tem que buscar desenvolver uma maneira, um sistema em que eu consiga ter um esforço contínuo. Como é que eu faço esse esforço contínuo? Como é que eu deixo de depender da motivação, da empolgação, da criatividade e crio um método, crio um processo para fazer isso? Novamente, isso é trabalhoso, isso vai gerar desgaste, isso vai gerar dor de cabeça. Mas uma vez que você pensa sobre isso, uma vez que você consegue idealizar isso e você cria o seu POP, o seu procedimento padrão, o seu procedimento de operação padrão dentro do seu projeto para alcançar o seu sonho, cria sua rotina para isso, você vai começar a ter um nível de desgaste muito menor. Então, a gente tem que pensar, além disso, que a motivação, ela não se renova sozinha. Você precisa trabalhar ela para que você tenha como utilizá-la nos seus projetos. A sua criatividade, ela não se renova sozinha. O processo criativo, ele pode parecer espontâneo, mas ele necessita de referências, ele necessita de abstrações, de
ócio criativo. Então, a mesma coisa vale para motivação. Você precisa descobrir ali incentivos, novos objetivos ali dentro, novas perspectivas que te empolguem. Porque a força de vontade, se você depender só dela, ela também tem limites. E detalhe, a força de vontade, eu posso dizer que ela é física, ela vai te gerar cansaço mental e até cansaço físico. Você não tem força de vontade infinita, ao contrário de que alguns desenhos aí parece que o personagem principal sempre tem uma força de vontade infinita, inacabável, né? O poder do protagonista move montanhas, mas infelizmente, pelo menos pra mim, né? Eu não sou personagem de mangá, ou anime, ou desenho animado que seja. Não sei você aí, né? Pode ser outra realidade, mas na minha realidade, não tenho força de vontade infinita, né? Então eu dependo de cuidar do meu bem-estar mental, ter os meus descansos, não me exceder para que eu consiga caminhar nos outros dias que virão. Alguns livros também vendem a ideia de consistência infinita. Gente, vai dar ruim. Tem dia que vai dar ruim. Não é uma chuva, é acabar a energia, é simplesmente a vontade de não existir, talvez, ou a vontade de só sair para comer besteira, ou o que seja. Ou é uma outra coisa urgente que apareceu, um problema de saúde, um problema familiar. Não existe 100% de consistência. Não numa janela longa. Ah, eu fui consistente uma semana, eu fui consistente um mês. Aí até vai. Mas mais que isso, 6 meses, um ano, uma vida, vai ter dias que não vai dar. Vai ter dias que não vai dar. Né? E pode até ter semanas que não vai dar. E dependendo do escopo, do tempo do seu projeto, do seu objetivo, pode até ter meses que não andou. Não foi. E é novamente aí que a gente depende de processos. Depende de voltar lá, se desgastar, analisando o processo, vendo o que foi que não está encaixado, o que gerou desgaste, que eu não consegui continuar, né? Livros como O Poder do Hábito mostra que repetir coisas sem ter um sistema, sem ter uma estrutura ali mínima de gatilho, ação e recompensa, que seja, é um processo que está fadado ao esgotamento. Então você tem que sempre pensar no fluxo de processo do seu ânimo, da sua motivação. Beleza, estou no ponto A. O que vai fazer eu dar um passo em direção ao ponto B? E quando eu fizer isso, que motivação, que recompensa eu vou ter? Para que eu possa dar o próximo passo, ter o gatilho para o próximo passo, e quando eu chegar lá eu ter uma recompensa também. E aí, o que é interessante? Se você faz esse processo, e nesse processo existe muito desgaste, existe muito atrito, o que vai acontecer? Quanto mais atrito você tiver te atrapalhando no seu projeto, mais o seu cérebro vai querer evitar esse projeto. E nossa, e aqui atrito pode ser qualquer coisa. Pode ser seus compromissos na agenda, pode ser a sua vontade de assistir um filme, pode ser a sua vontade de comer um doce, pode ser a sua vontade de dormir mais 5 minutos.
pode ser a sua mesa bagunçada, pode ser a roupa que você está vestindo, né? E aqui, gente, o exemplo que mais acontece é o tal da roupa de academia para ir na academia de manhã. O cara dorme com a roupa de academia para já não ter o atrito de levantar cedo e botar a roupa de academia para poder ir na academia. E é sério, você trabalhar o seu ambiente de escolhas logo pela manhã ou logo no ponto que vai dar gatilho para você fazer alguma coisa é incrível. Isso te dá um poder, aliás, não te dá poder, evita você gastar energia de um tanto que facilita você executar aquilo que você deseja executar. E aí você pode pegar livros como o Poder livros como Hábitos Atômicos, que fala isso de uma perspectiva mais pessoal, né? De como reduzir esse esforço traz resultados. E você pode pegar até o Nuggets, que fala sobre economia comportamental. E como isso faz total sentido tanto no nível pessoal quanto no nível social, macro, né? Você eliminar obstáculos de escolha, de decisão dentro do processo, dentro do fluxo, da direção de onde você quer ir, é uma das coisas que mais colaboram para que você caminhe em direção ao seu resultado. Então, o abandono, a desistência de um projeto, ela não é uma falha moral, ela não é uma falha da pessoa. É talvez a má estruturação dos processos daquele projeto, das etapas para alcançar aquele sonho. Então, disciplina sem estrutura só vira desgaste. Então, se você quer manter uma rotina, manter um hábito, continuar com um projeto, ter essa disciplina de continuar com o projeto, do hábito, da rotina que seja, você tem que criar uma estrutura que evite os desgastes, que evite gastar energia com coisa que você não precisa pensar ou fazer naquele momento. Ok? Então é isso. Disciplina sem estrutura vira desgaste. Você tem que fazer sistemas que economizem sua energia para que você se foque no seu objetivo principal. Beleza? Então, beleza. Estamos criando os nossos sistemas. Só que ter objetivos grandes demais paralisam a nossa ação. Sabe por que livros como Essencialismo e A Única Coisa incomodam tanta gente? Por quê? Porque eles tratam de eliminar todo o excesso, toda a gordura, todo o penduricalho que tem dentro de um objetivo, dentro de um sonho, dentro de um projeto. Objetivos grandes demais criam distância psicológica. E aqui eu vou até contar uma questão pessoal minha. Aí, esposa, se você quiser cortar essa parte aqui, minha esposa que edita, tá, gente? Se quiser deixar essa parte também, te amo, meu bem. Eu tenho o costume de sonhar muito grande. E aí eu começo a rabiscar coisas, planos de 20, 30 anos no futuro. Né? Eu, como planejador financeiro, adquiri esse costume. Aliás, minto. Eu já tinha esse costume desde antes, né?
e fazendo cursos de planejamento pessoal, planejamento financeiro, eu refinei esse meu costume de planejar para 10, 20, 30 anos. E muitas vezes isso incomoda a minha esposa. Por quê? Porque o objetivo de 30 anos, ele está extremamente abstrato no futuro. Ele é etéreo. Imagine a quantidade de passos que eu teria que detalhar daqui até 30 anos no futuro para que eu conseguisse gerar alguma concretude nessa visão, nesse sonho. Então, o cérebro opera muito melhor no curto alcance. E aí que a minha esposa entra falando assim, você está viajando, você está sonhando, isso daí só está gerando ansiedade. Vamos cortar isso aí, tá? O que a gente pode fazer em 2 anos, em 1 ano? Trazendo aquele sonho para os passos de 1, 2 anos, que é que é um local de curto alcance, onde o cérebro consegue ter uma imagem mais concreta. Então o objetivo para mim atingido aqui para o final do ano, ele é muito mais concreto de um objetivo para eu atingir daqui 30 anos. E é aqui que muitas pessoas perdem força de vontade, perdem foco. Os objetivos, eles não têm essa concretude, porque eles estão muito longe no futuro. E por estarem muito longe no futuro, eles estão abstratos demais. E como eles estão abstratos demais, eu não consigo criar etapas até ele. Mas daqui 1 ano, o objetivo de 1 ano, eu consigo criar. E aí que métodos como o SMART para criação de metas que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, tangíveis e etc. são tão empolgantes, têm tantos adeptos. Por quê? Ele traz uma janela curta de tempo e torna aquele objetivo muito tangível, muito concreto para a pessoa. E isso fica fácil de você ver, fica fácil de você alcançar. E ele te deixa mais tangível, porque ele cria uma métrica para você acompanhar diariamente, semanalmente, que seja. E isso dá uma concretude. Então, quando eu tenho objetivos grandes demais, eles me paralisam, porque eu não consigo ver os meus próximos passos. Eles estão muito longe, estão muito no abstrato, no escuro. Onde que eu vou? 1 ano, 2 anos, ali. Ou, caso isso também te incomode, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 semana. Gente, se vocês têm problema para planejar, começa com planejando no dia seguinte. A semana seguinte, não precisa começar com 1 ano ou 2. Pode começar com 1 semana, 1 dia. E aí vocês vão aumentando gradualmente, conseguindo gerar isso. Então, objetivos grandes, sem etapas, sem marcos, sem uma fragmentação no curto prazo, vira um desconforto mental, vira gasto de energia, vira atrito. E o que a gente tem que fazer? Reduzir o atrito, reduzir o desgaste, para que a gente consiga aumentar a nossa energia e assim seguir em uma direção que sustenta a nossa inspiração, que sustenta a nossa motivação, trazendo mais concretude para os nossos objetivos, trazendo assim uma capacidade maior da gente dar o nosso próximo passo, de seguir adiante no nosso projeto, na nossa jornada. Beleza? Quando você começa a caminhar, você precisa ter
alguns marcos no seu caminho. Esses marcos, eles vão mostrar o progresso onde você está indo e se você está indo na direção certa. Existe um motivo científico para que do porquê de pequenas vitórias funcionarem tão bem para ajudar você a se manter no caminho, a se manter na direção que você quer, no seu objetivo, e manter o processo, manter o fluxo de trabalho no seu projeto, certo? Que é a questão do feedback e das pequenas vitórias. O cérebro nosso, ele precisa sentir o avanço. Lembra quando eu falei do SMART? Acabei de falar do SMART, né? Que ele traz as métricas. E as métricas, elas te ajudam porque você vai medindo semana a semana. Você consegue ver o seu progresso, é tangível. Se o progresso é invisível, ele gera esforço do cérebro para se perguntando: será que eu estou avançando? Será que eu não estou? A partir do momento que o progresso é visível, ele gera essa dopamina de estou avançando. E nosso cérebro adora uma dopamina, né? Estou avançando, estou indo em direção. Olha minhas métricas, elas estão aumentando. Se o progresso é invisível, ele não gera reforço, ele não gera feedback, ele não gera dopamina que o nosso cérebro precisa para continuar. Rastreador de hábitos, quadro de progresso, eles funcionam muito bem por causa disso. Eles transformam o nosso progresso em uma coisa visual. E aí a gente sente, vê o nosso progresso. O nosso cérebro fala: putz, estamos indo, estamos chegando. É aquele 100 gramas a menos na balança. É aquele 10 páginas lidas no dia. Estamos chegando no final do livro. É aquele, mais tantos reais economizado, mais perto da meta. É aquele, corri mais, me esforcei mais. Isso tá tangível, tá ali no papel, eu olho e eu vejo, certo? E esse feedback reduz a incerteza, ele reduz a dúvida do caminho, porque eu tô indo no caminho certo, tô aqui, tô acompanhando, tá crescendo, tô fazendo mais, tô alcançando mais. Então, se eu não vejo o retorno desse esforço, ele vira desgaste. Então eu tenho que tornar esse feedback cada vez mais claro, para que esses pequenos avanços mantenham o meu engajamento no meu projeto, no meu sonho, no meu objetivo. Porque eu estou vendo ali, se eu consigo ver que eu estou evoluindo, isso gera um reforço positivo para mim, é uma pequena vitória. E ainda, aquela história de comemore pequenas vitórias, você tem um marco ali para comemorar, tipo, diminuir meu pace na corrida, festa, consegui alcançar X dinheiro guardado, maravilha, vamos comemorar de algum jeito. Consegui fazer tal coisa, marcou, beleza, comemora. Por quê? Gera o feedback, né? Gera essa animação, que gera esse feedback, que gera essa dopamina, que melhora esse engajamento. O nosso cérebro fica mais ligado, é novidade, é um novo marco, bora pra frente. Então, isso é o que a gente tem que organizar. Nosso cérebro quer dopamina, beleza, entendi. Então, para eu continuar engajado no processo, eu tenho que ter geração de dopamina. O que vai gerar dopamina? Conquistas, progresso. Então eu tenho que ver o meu progresso mais facilmente, entender o meu progresso mais prontamente, ter isso na minha vista, para eu conseguir gerar esse engajamento. E aí reduzir o desgaste mental.
e aumentar a minha força de vontade, aumentar o meu nível de motivação, aumentar assim o meu engajamento no meu projeto, no meu sonho e na minha jornada. Beleza? Beleza, gente, eu tô dentro do meu projeto. Eu criei um sistema, ele tá gerando dopamina no meu cérebro. Eu tenho meus marcos, as minhas conquistas, eu tô indo ali, mas não tá fluindo, não tá progredindo do jeito que eu quero. Eu tenho progresso, mas tá demorando, não tô conseguindo, não tô chegando no fim. O que tá acontecendo? Né? Isso é o que bate na cabeça de muita gente. Projetos que não chegam no fim. E aí, sem querer jogar pro começo e ficar em um loop infinito, mas é que boa parte dos projetos começam sem ter uma definição correta de fim. Quando eu alcanço o final desse projeto, quando eu alcanço o objetivo, lembra do SMART novamente? Olha lá, não faz 3 minutos que eu falei dele e já estou falando dele a segunda vez. Ele é bem legal pra gente porque ele fala quando o objetivo é cumprido. Meu objetivo é X. Quando eu alcançar X, eu vou ter sucesso. E eu vou saber que eu alcancei X por causa das minhas métricas. Isso ajuda pra caralho. Porque traz clareza. Lembra por que o projeto no futuro é ruim? É difícil para a falta de clareza? Então, a mesma coisa acontece nos projetos no curto prazo. A grande maioria deles não tem clareza o suficiente para que você consiga falar assim, acabei, terminei. E isso deixa laços mentais em aberto. E laços mentais em aberto gastam energia mental, gastam força de vontade, gastam foco e atenção. E isso quebra as nossas pernas. Tarefas inacabadas consomem atenção residual. Você querendo ou não, você fica pensando, vou fazer depois. Depois eu termino isso daqui. Não, dá para fazer depois. E isso vai ficando 1, 2, 3 laços em aberto. Gente, é horrível. Você passa por um lugar, putz, ali uma tarefa inacabada, tem que fazer isso, gastando energia mental para me lembrar que eu tenho que fazer aquilo e anotar o que eu tenho que fazer. Aí depois eu passo em outro lugar, outra coisa, aí eu tenho que anotar de novo mentalmente a coisa e indo, e assim acontece. E aí você vai gastando sua energia mental lembrando daquilo que você ainda tem que fazer. E aí na hora que você senta para fazer o que você tem que fazer agora, você não tem energia, você não tem foco. Por quê? Tem trocentos laços abertos na sua cabeça. Se você tem uma mesa bagunçada, provavelmente cada item na sua mesa é um laço em aberto. É um livro que eu tenho que terminar de ler, é uns documentos que eu tenho que guardar, é uma revista que eu ainda estou lendo, é um rascunho que eu tenho que passar para o computador, e é o que eu estou falando só de uma pilha de papel, um livro, um documento, uma revista e uma agenda. E são 5 laços mentais abertos na sua mesa, que você olha e vai ter que resolver isso. E querendo ou não, você vai ficar um pouquinho outro. E, detalhe, o maior laço aberto da humanidade hoje, celular com notificação. Uma notificação, bzz, 2 notificações, bzz, 3. Aí você, puta merda, o que é isso? Não é um laço, tem 3 notificações, então são 3 laços em aberto. E aqui é coisa da minha cabeça, né? Então se você tem ali 2, 3 aplicativos de mensagem, rede social, e eles ficam pitando, são trocentos laços abertos ali. E isso consome sua energia para finalizar.
Finalizar é um processo psicológico e o encerramento libera recursos mentais. Então, tenta criar pequenos projetos que você possa executar em 1 ou 2 dias, pequenas tarefas que possam ser feitas. E aqui é legal trazer 2 livros muito fodas sobre organização e gestão do trabalho, que é A Tríade do Tempo, que é sobre priorizar, organizar e executar o seu serviço, e o GTD, A Arte de Fazer Acontecer, que é sobre como processar todos os inputs que você é exposto no seu dia a dia. Como você vai tratar todos esses laços em aberto, organizar eles para liberar energia mental para você focar naquilo que você tem que fazer. Então, sempre quando você for pensar assim, por que eu não estou conseguindo chegar no fim disso? Se pergunte, eu realmente sei qual que é o fim disso? Qual que é a atividade ou a métrica, o indicador que vai marcar o fim daquela tarefa, o fim daquele projeto? Então, finalizar não é parar, é liberar o espaço da sua mente, fechar um laço, fechar um ciclo, para que você possa pensar em novas coisas. Então, se você não consegue fechar uma atividade, você tem que ver o que realmente significa fechar aquela atividade para você. Esclareça os passos, porque muitas vezes os passos não estão esclarecidos porque o objetivo final também não está esclarecido. E por fim, para a gente finalizar, o grande e o maior obstáculo de você conseguir manter o seu projeto andando, você caminhar na direção que você quer ir, é realmente o processo de autoanálise e autocrítica. Vamos voltar um pouquinho do que a gente já tinha falado? A gente tem que criar um processo, um procedimento operacional padrão para a gente seguir dentro do nosso projeto, da nossa jornada, do nosso sonho, certo? Vou pegar aqui assim, eu quero ler um livro, quero começar a ler, eu não leio, quero ler. Qual que vai ser o meu procedimento padrão? Escolhe um horário, escolhe um ambiente, e aí a gente já vai para outro ponto. Vamos reduzir os atritos. Então assim, eu quero um ambiente calmo, eu quero um horário onde ninguém vai me atazanar, onde eu não tenho outra atividade a não ser essa, para tentar eliminar tudo aquilo que pode interromper o meu processo, certo? E aí, eu vou ter que entender que eu não vou sentar e vou ler o livro todo de uma vez. Não tenho tempo para isso. Não tenho energia, eu não tenho histórico de conseguir fazer isso. O que eu posso fazer? Eu vou me comprometer com um ritmo adequado. Eu não leio. Então, se eu puder sentar para ler 2, 3 páginas, perfeito. Vou começar assim. Vou sentar para ler 2, 3 páginas. Note que o meu objetivo é claro, ler um livro. Minha métrica é clara, ler 3 páginas. Meu processo no dia ficou claro, eu vou sentar na sala na hora do almoço e vou ler 2, 3 páginas. Meu objetivo no curto prazo é
do dia é ler 2 páginas, 3 páginas. Na semana é ter lido 15 páginas. No mês, 40. Se eu vou pegar no ano, vai dar 480. Putz, aí eu já posso ter lido 2 livros. Viu como é diferente? Eu não comecei falando de 2 livros, mas parando para fazer as contas, eu vou. Esse aqui tem. Vou pegar aqui 380 páginas. Dá quantos dias isso? Né? Então, assim, foca no processo, esclareça o objetivo do dia, o objetivo da semana. E aí, o que eu quero trazer aqui de grande ponto para a gente fechar isso é que tenha um processo cíclico de autoavaliação e reavaliação. Como é que foi lendo 2 páginas por dia na semana? Foi legal. Eu me sinto desafiado para ler 5 páginas por dia? Não sei, talvez. E aqui entra uma coisa que o livro Flow traz pra gente, que é a questão de manter um fluxo de trabalho prazeroso. Eu tenho que ter um objetivo que ele seja desafiador, mas não impossível para mim, mas que ele também não seja fácil demais, que não exija esforço. Então eu tenho que ter, novamente voltando àquela parte do começo, um nível de esforço adequado por dia, onde eu consiga criar um fluxo bom, um fluxo que eu seja capaz de me manter e que me traga satisfação. Ah, mas eu nem consegui ler 2 páginas por dia. E aí entra o processo de autoanálise. Beleza, por que não deu? Ah, alguém me chamou na hora do almoço, alguém me interrompeu aqui, ou o livro tá chato. Tá, e aí eu tenho que me perguntar, o que eu posso fazer então para melhorar? Troco de livro. Troco de horário. Troco de, sei lá, crio uma nova rotina envolvendo um livro. Mas o processo é esse. Estou com dificuldade. Onde é que está a minha dificuldade? O que eu posso fazer para eliminar essa dificuldade? Porque cada vez eu vou ter que ficar olhando para o meu processo e procurando onde estão os meus desgastes, onde a minha energia está indo embora. E aí eu vou lá e ajusto o meu processo para eliminar esse desgaste, eliminar essa fuga de energia, para que eu consiga ter um fluxo de trabalho ótimo, para que eu me sinta satisfeito, para que eu consiga gerar essas conquistas, gerar essas dopaminas que vão alimentar o meu engajamento, que vão me permitir continuar num fluxo bom e assim por diante, até eu concluir o meu projeto. E aí eu tenho que ter a clareza de onde que é esse fim. Seja a clareza da semana, seja a clareza do mês, seja a clareza do ano, ok? Eu tenho que desenvolver essa clareza. Eu tenho que desenvolver esse trabalho em um fluxo ótimo, que não seja tão difícil, mas também que não seja tão fácil, que seja desafiador no nível bom. Beleza, gente? Então, esse foi mais um vídeo do canal Jornada de Crescimento. Espero que vocês tenham gostado e até mais.